todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023, iniciando um novo ano, com muita alegria, com muita expectativa, com muito anseio de dias melhores, de muita paz, de muita harmonia. É muito bom estarmos juntos, vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, as equipes espirituais que estão sempre conosco, mas também cumprimentamos com muito carinho aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram. Sejam todos muito bem-vindos, amigos, amigas tão especiais. Juntos nós formamos essa grande família, a família do SEAC aqui de Olambra. É uma alegria estarmos juntos, iniciando mais esse ano de estudos. Toda terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele tem 3 objetivos. Primeiro, compreendermos a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Também prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação. E também preparar espiritualmente aqueles que serão assistidos através da nossa reunião de vibração, de irradiação, que é uma reunião de tratamento. Nós gostamos sempre de frisar que o que é ao vivo é o estudo do Evangelho. A reunião de vibração é à distância. Os trabalhadores da nossa casa nos reunimos e acolhemos todos os pedidos que semanalmente chegam até nós. Então, de 8h30 às 9h30 da noite, a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, ela é realizada à distância. Mas, amigos, nós vamos nesse clima espiritual, dando continuidade a essa preparação espiritual e cumprimentando os amigos que foram chegando. Boa noite, Celi Reis. Boa noite, Pedro Balalai. Boa noite a todos esses amigos e amigas tão especiais. Nós vamos abrir uma página aqui, ao acaso, apesar de que o acaso não existe. Abrimos na mensagem 126 do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. A mensagem 126 tem o título Obediência Construtiva. É uma passagem de uma carta de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, repetindo, e assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Emmanuel nos diz, na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo, sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor, aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos,
nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Amigos, vamos orar. Orar ao Senhor da vida, agradecendo a oportunidade de iniciarmos mais um ano com esse desejo de servir, com esse desejo da nossa transformação moral e espiritual. E com gratidão a cada emissário, aos nossos anjos guardiães, nós vamos dando início a esse primeiro estudo do ano de 2023. E pedimos, Senhor, toca nos nossos corações. Esteja presente, Senhor, em nossas vidas, para que a Tua mensagem possa ficar gravada nas nossas mentes, no nosso espírito. Sê conosco, Senhor Jesus. Sê conosco, Pai. Damos início a mais esta noite, em nome do Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Com muita alegria, nós cumprimentamos também a nossa querida Tassimara Ciro. Seja muito bem-vinda, Tassimara. Que possamos fortalecer esse vínculo espiritual nesse ano de 2023, continuando juntos. E só para lembrar aqueles que foram chegando devagarinho, nós lemos a mensagem 126, Obediência Construtiva, do livro Vinha de Luz. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Amigos, amigas tão queridas, tão especiais, que estão aqui conosco nesta noite, e aqueles também que terão a oportunidade depois de assistir às nossas gravações pelo nosso canal do YouTube, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E nós estamos vendo as instruções dos Espíritos. E hoje nós vamos ver um tema assim bem provocativo: caridade para com os criminosos. Allan Kardec, que organizou toda a codificação e organizou o Evangelho, inspirado pelos benfeitores amigos, no capítulo 11, ele seleciona aquela passagem do Evangelho, quando Jesus nos ensina que devemos amar o próximo como a nós próprios, amar a Deus e amar ao próximo. E os espíritos benfeitores agora vêm trazendo as suas instruções, e no item 14 do capítulo 11, falando sobre a caridade para com os criminosos. Será que devemos ser caridosos com os criminosos? Nós temos, infelizmente, muitos países do mundo que, inclusive, ainda têm a pena de morte como uma forma de punir
delitos cometidos, caridade para com os criminosos. Como que nós, cristãos, espíritas cristãos, devemos proceder? E essa mensagem, ela é dada através do espírito de Isabel de França. Isabel de França. E foi dada em Havre em 1862. 1862. A mensagem de Isabel de França. Isabel de França, só para que a gente possa conhecer um pouquinho, porque é interessante pesquisarmos cada um desses benfeitores, aqueles que se identificam, logicamente, porque alguns não se identificam, então no anonimato fica difícil saber. Mas esses que se identificam, a gente saber um pouquinho sobre quem é esse espírito que agora está ali fazendo parte da codificação. Esses espíritos que estão trazendo essa mensagem, participando dessa pleiade, orientados pelo Espírito Verdade. Arnaldo está dizendo, aqui do lado de nosso estado, tem New Hampshire, muito triste. Agora, eu não acredito que o Arnaldo esteja querendo se referir que nesse lugar existe a pena de morte. É isso, Arnaldo, que você está dizendo? Porque nós sabemos que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, cada estado também tem as suas leis diferenciadas, não é para todo o país. Então, Arnaldo está dizendo que próximo a onde ele reside, ainda existe a pena de morte, lá nos Estados Unidos. Nem todos os estados têm mais a pena de morte, salvo engano, mas nessa região, Arnaldo está dizendo que tem. Vejam, amigos, a evolução material não significa evolução moral nem espiritual, porque nesse contexto eles acreditam somente na matéria, então eles acham que estão punindo aquele criminoso e fazendo justiça, esquecendo que o espírito continua, e às vezes vai continuar mais revoltado ainda. Mas a Isabel de França, nome dela era Isabel Filipina Maria Helena. Ela nasceu em Versalhes, em 3 de maio de 1764. 1764. Essa mensagem foi dada em 1862. Então, praticamente 100 anos depois que ela havia nascido. E ela morre, desencarna em Paris, em 10 de maio de 1794. Então, ela desencarnou em 94, no século seguinte, 1862, ela já fazia parte dessa rede de trabalhadores do Cristo. E ela era mais conhecida como Madame Isabel. Ela foi uma princesa francesa e a irmã mais nova do rei Luís XVI. Ela permaneceu ao lado do rei e sua família durante a Revolução Francesa. Nós sabemos que foi um período terrível da história. A Revolução Francesa ceifou muitas vidas. E ela foi executada na Praça da Revolução em Paris, durante o terror, assim conhecido. Ela tinha exatamente 30 anos. Ela tinha acabado de completar 30 anos. Em função daquela revolução, o povo estava revoltado e muitos pereceram. E ela foi executada ali junto com a família, mas ela é considerada pela Igreja Católica Romana como mártir e serva de Deus. Mas a história de Isabel de França continua, somente para que a gente saiba um pouquinho desse espírito que agora se manifesta em 1862.
E ela vem falando justamente sobre esse tema, caridade para com os criminosos. Como que nós devemos agir? E ela vem nos falando, a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. A verdadeira caridade. Então, nós precisamos compreender o que realmente é a caridade. Porque muitos acreditam que a caridade é dar uma cesta básica, dar uma esmola, uma roupa que já não serve mais. Às vezes, um utensílio doméstico, uma geladeira, que nem funciona. E a gente acha que isso é caridade. Ah, mas eu comprei uma geladeira nova e a minha, que não funcionava, eu dei. Compete a pessoa mandar consertar. Eu tinha uma roupa que eu não vestia há mais de 15 anos e eu dei. Será que isso é a verdadeira caridade? Porque ela diz que é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Prossegue a benfeitora. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Se nós queremos realmente praticar a caridade, nós precisamos ter também esse sentimento de fraternidade. A fraternidade é quando nós vemos o outro como um irmão. Então, é necessário que nós, para sermos caridosos, tenhamos essa visão de ver o outro como um igual, porque o capítulo fala o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Como posso amar ao próximo se eu não o considero? Prossegue Isabel. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Vejam, amigos, nós, em geral, e eu sempre falo isso, nós, em geral, nós somos juízes, somos promotores, para acusarmos, para julgarmos, para querermos punir a falta do outro. Mas nós esquecemos que nós também somos falíveis, que já cometemos erros e que podemos cometer, porque se estamos aqui encarnados no planeta Terra, estamos suscetíveis ainda ao erro, às quedas, a tomarmos decisões equivocadas. E nós, nesse momento, nós queremos o quê? Queremos perdão, queremos a compaixão, queremos que o outro tenha um olhar de tolerância com as nossas faltas. Isabel ensina que nós devemos amar ao outro. Aqueles que estão numa situação de dor, de dificuldade, aqueles que estão numa situação de equívocos, de erros. Não, ela não está, temos que ter todo o cuidado, ela não está aqui compactuando, porque não podemos, então, dizer assim, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que nós devemos amar a todos, então, aquela falta que o outro cometeu, aquele crime, ele não deve sofrer nenhum tipo de punição. Eu vou lá envolvê-lo com o meu carinho, com o meu perdão, com a minha misericórdia e deixá-lo à vontade. Não é isso. Precisamos tirar o espírito da letra, o que ela quer dizer. Não é pelo outro ter cometido uma falta que nós vamos ser aquele carrasco. Quando aquela mulher adúltera, e o adultério era considerado um crime grave,
A mulher era condenada ao apedrejamento. Ela era apedrejada até a morte. Jesus fala com aqueles que queriam puni-la, eles se afastam. Jesus se dirige a ela e pergunta: mulher, onde estão os que te condenaram? E ela diz: eles foram embora. Ele diz: vá, eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. Então, de acordo com o deslize, com o equívoco, com o erro, vai ser medido o que se pode fazer para que aquele irmão tenha condições de se regenerar, sem aquela punição que não vai auxiliar em nada. Mas vamos prosseguir. Considerais que sois mais repreensíveis. Prestem bem atenção a essa passagem. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Jesus já havia ensinado: a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu não posso exigir de uma criança a mesma compreensão, o mesmo entendimento numa determinada situação que eu vou exigir de um jovem, de um adulto, dependendo do que seja, de uma pessoa que já tem uma graduação superior. Eu não posso exigir que uma criança compreenda uma questão de matemática com 5, 6, 7 anos de idade, da mesma maneira que um bacharel em matemática vai compreender. Então, é nisso que ela diz: quanto mais nós tivermos compreensão, entendimento, quanto mais nós já tivermos caminhado nesse processo de evolução moral e espiritual, nós somos mais responsáveis. Ela diz: nós seremos mais repreensíveis, mais culpados do que aquele outro que ainda não tem essa compreensão, ainda não se despertou para essa divindade que rege todo o universo. E Isabel continua: não julgueis, não julgueis, ó. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente, vos será aplicado, e precisareis de indulgência para os pecados e que, sem cessar, incorreis. Ela diz: vai ser mais necessário, é necessário aplicar a indulgência. O que é indulgência? É aquela disposição de perdoar as culpas, os erros, é aquela clemência, aquela misericórdia, é a desculpa, é o perdão. Isabel diz: meus caros amigos, o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados, e que sem cessar incorreis. Quantas das vezes nós apontamos falhas, julgamos, criticamos e esquecemos de nos observar. Observar a nossa conduta diária. Como que eu tenho agido? Será que realmente eu tenho condições suficientes para querer ser esse juiz inclemente? Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera?
Olha, essa daqui tem que parar para meditar. Porque quantas vezes nós cometemos pequenos deslizes e achamos que não é nada demais. Quando a própria sociedade, que é o que ela fala, a própria sociedade, o próprio mundo, nem considera aquilo como uma falta. Nem leva em consideração. Mas aos olhos de Deus, aquela atitude nossa, ela pode ser considerada, entre aspas, um crime. Quantas atitudes que nós podemos tomar no nosso dia a dia e que a gente nem se dá conta, mas que diante de Deus é uma conduta muito errada, muito pesada, muito equivocada, e que precisaremos voltar, se não for na atual reencarnação, para quitar esse débito. Já contamos várias vezes essa história, e eu nunca me lembro em qual livro que se encontra, mas só para que a gente tenha uma noção que às vezes aquela falta que a gente acha que nem é falta, mas que aos olhos de Deus é. Chico Xavier, ele conta o caso de uma irmã religiosa e que se dedicou toda a sua vida a costurar roupas para as crianças, para aquelas pessoas mais necessitadas. Era uma pessoa muito boa, muito correta. E quando ela desencarna, feliz da vida, afinal de contas, dedicou sua vida trabalhando para o bem, no mundo espiritual, eles dizem, você vai ter que voltar para trabalhar no algodoal, numa plantação de algodão, para que você possa valorizar. Porque você, quando costurava, você desperdiçava linhas. Então você agora vai voltar trabalhando nessa plantação de algodão, de algodoal, para você sentir o valor que você precisa dar. É mais ou menos isso. A benfeitora Isabel de França, ela coloca quantas ações que aos olhos de Deus podem ser considerados crimes e que nós nem consideramos, que diante do olhar do mundo não representa nada. Mas ela prossegue. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Vejam, o que será, onde que será que ela vai chegar? Porque ela coloca, a verdadeira caridade não consiste na esmola. Também não consiste nessas palavras de consolação, porque às vezes tudo é um processo, não quer dizer que, então não vou fazer mais nada, já que eu não estou fazendo 100%. Não. Nós começamos devagarinho. Um copo de água que nós ofereçamos para alguém que está com sede, já é uma atitude do bem. Mas ela está nos ensinando a ir mais além. Se nós queremos realmente ir mais além, precisamos parar e meditar nisso que ela nos ensina. Então ela coloca que a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola. Muitos acreditam, eu dou esmola todo dia, eu vejo aquelas pessoas necessitadas, eu dou uma esmola. Ela diz, não. Também não é você dar esmola e junto uma palavra de consolo. Também não é só isso. Então, é o quê? O que é a verdadeira caridade? Coloca ela, não
Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. O que é a benevolência? A benevolência é a bondade, é aquele acolhimento com relação ao outro, é a magnanimidade, é aquela complacência, é aquela transigência. Então, a benevolência é aquela bondade de ânimo para alguém. Eu pratico a caridade, mas eu pratico com bondade, sem julgamento, sem apontar faltas, sem cobranças, sem impor. Olha, eu vou te ajudar, mas você tem a obrigação de fazer isso. Não, eu vou ajudar com amor, com fraternidade, com benevolência, com palavras de bom ânimo, com palavras que possam contribuir para fortalecer aquela pessoa que muitas das vezes já está no seu limite, já não aguenta mais, já não tem mais forças. Ela nos ensina, então, que a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência que nós vamos usar sempre e em todas as coisas para com o nosso próximo. Sempre, sempre e em todas as coisas, em todas as nossas atitudes do nosso dia a dia. Nós vamos praticar a caridade quando, naquela situação, nós colocamos o sentimento de fraternidade, de paciência, de respeito, de tolerância, de benevolência, de bondade para com o outro. Mas, amigos, a mensagem de Isabel é uma mensagem um pouco longa. Então, a semana que vem, nós vamos continuar com essa mensagem para que nós possamos beber dessa fonte. Hoje é dia 3, nós vamos continuar dia 10 de janeiro com a mensagem para que nós possamos refletir. Porque, já falei isso aqui também, vejam, esse capítulo que fala sobre esse amor ao próximo é um capítulo extenso. Seria muito fácil dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas e aí? Como que nós vamos refletir para introjetar isso dentro de nós? Então é necessário que a gente possa, cada vez que nós temos esse texto em mãos, esses ensinamentos em mãos, para que possamos sentir realmente como que nós devemos nos conduzir. Então, semana que vem nós continuamos, faltam apenas 2 minutinhos para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Lembramos a todos vocês que temos 3 lives por semana, domingo, segunda e terça, sempre às 20 horas. Entrem no nosso canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem e anotem aí o número do nosso WhatsApp. O DDD é o DDD 19, o celular é o 99-341-6316, 1999-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês, até domingo, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Paz a todos.